Olá, eu sou o Luís Val e hoje estou na Vila de Vinhais e no solar dos Condes de Vinhais para conhecer a exposição Máscaras Rituais de Portugal, uma coleção privada de Roberto Afonso. Nasceu em Clermont-Ferrand, França, e veio para Portugal com 5 anos de idade, para o lugar que considera pertencer, a aldeia de Nozedo de Cima, no concelho de Vinhais. Foi aí que frequentou os 2 primeiros anos da escola primária, antes de se mudar para a Vila de Vinhais. É licenciado desde 1995 em ensino de português e inglês pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. Tem também uma licenciatura desde 99 em ensino de educação musical pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico Jean Piaget Nordeste, em Macedo Cavaleiros. Obteve diploma e capacitação investigadora em estudos avançados em teoria da história e da educação, com especialização em educação de adultos na Universidade de Salamanca em 2002. É professor do quadro de agrupamento e subdiretor da direção do agrupamento de escolas Dom Afonso III em Vinhais. Lecionou no ensino superior. Foi vereador permanente da Câmara Municipal de Vinhais entre 2005 e 2017, responsável pelos pelouros da cultura, educação, turismo, ação social, desporto, juventude e tempos livres. Durante este período, entre 2005 e 2009, foi ainda vice-presidente da autarquia. É grão-mestre da Confraria Gastronómica do Porco Bízaro e do Fumeiro de Vinhais. Presidente da Assembleia Geral da Academia Ibérica da Máscara, membro da Academia de Letras de Trás-os-Montes, consócio da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Além de várias conferências e palestras preferidas, participação em antologias e diversos artigos escritos nas áreas da História e Etnografia, é autor ou coautor de uma vasta obra, da qual poderemos destacar Padre Firmino Augusto Martins, Fotobiografia e Laudas Dispersas, editado pela Câmara Municipal de Vinhais em 2005. A Vila de Vinhais, Elmano, em que foi coordenador e responsável pelas nótulas biográficas, também editado pela Câmara Municipal de Vinhais em 2006. Um guia do Ecomuseu de Vinhais, editado pela Coran em 2009. Vinhais no primeiro aniversário da República, primeira incursão monárquica, 1911, editado pela Tipografia Brigantina em 2011. Máscaras Rituais de Portugal, coleção de Roberto Afonso, em que é o coordenador e coautor, editado pela Câmara Municipal de Bragança em 2019. Contos e Lendas Transmontanos, Bragança e Vinhais, em que é coautor e numa publicação editada pela Leia em 2020. Saber a Vinhais, contributo para uma carta gastronómica, em que é coautor e cuja publicação ou edição é da Ancsud e da Leia em 2020 também. Máscaras Rituais de Portugal, coleção de Roberto Afonso, Mascaradas Vinhaenses, editado pela Câmara Municipal de Vinhais em 2020. Às Contas com Almas Penadas e Diabos, Bruxas e Maus Olhados, editado pela Oficina do Livro e pela Leia em 2021. Entre Deus e o Diabo, Arte Popular, coleção de Roberto Afonso, editado pela Câmara Municipal de Vinhais em 2022. E uma outra edição das Máscaras Rituais de Portugal, coleção de Roberto Afonso, sobre Entrudo de Santolhão, editado pela Câmara Municipal de Vimioso, igualmente em 2022. E, por último, Os Diabos e a Morte, Centro Interpretativo, editado pela Câmara Municipal de Vinhais e a Glory Box, em 2024. Foi o padrinho da candidatura da Festa dos Rapazes e de Santo Estevão de Ocilhão às 7 Maravilhas da Cultura Popular, candidatura que resultou num honroso 3º lugar no pódio. E, por último, é proprietário desta magnífica coleção Máscaras Rituais de Portugal, que hoje visitamos e conheceremos, que está em itinerância permanente desde 2017 em diversos espaços culturais de Portugal e Espanha e agora patente aqui no Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais.
Olá, Roberto Afonso. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite e por nos apresentar a sua coleção. Desta apresentação que fiz, se falta alguma coisa, está o essencial? Está até demais, não é preciso tanto. Muito obrigado pela referência. Muito bem. Eu estou com grande expectativa por conhecer em pormenor esta coleção, mas ainda antes disso tenho de questionar quando, como e porquê o seu interesse por este objeto, pela máscara. Em primeiro lugar, porque sou vinhaense. E ao ser vinhaense, estamos aqui no coração da terra onde tudo que tem a ver com mascaradas acontece. Não é à toa que costumamos dizer Vinhais é uma terra dos diabos, porque nós temos aqui essa festa tão distintiva e única da quarta-feira de cinzas. E eu, desde pequeno, como foi dito, vivo aqui em Vinhais. Vim para Vinhais com 7 anos. Depois de estar 2 anos em Nuzé de Cima, vim para aqui. Mas o primeiro contacto com as máscaras foi lá em Nuzé de Cima. Eu vinha de França, pequeno, com 5 anos, estive ali 2 anos e em casa dos meus avós havia uma máscara aterradora que assustava a garotada toda e que saía no dia de intrudo. E essa máscara começou a despertar por mim o interesse por essas manifestações, pelas festas. Havia muita rapaziada que se mascarava quando vinha ao intrudo, havia muita gente que noutras festas ao longo do ano participava ativamente. Aquilo era tudo novidade para mim, eu vinha de um universo diferente, apesar de ser ainda criança e de não ter grande conhecimento sobre isto, mas aquilo despertou muita atenção. E quando vim para Vinhais, logo pequeno, com 7 anos, eu tive o meu primeiro fato de diabo. Morava no centro da vila, morei primeiro no centro da vila, depois fui para outra zona da vila e toda a garotada da minha idade vestia um fato de diabo. Portanto, isto começou a despertar esse interesse de querer conhecer. E, naturalmente, com o continuar da vida, fui tendo interesse pelas máscaras, até enquanto objeto de arte, pelas cores das máscaras, pelo objeto em si, pelo fascínio que representam e que transmitem, e fui juntando máscaras que resultaram nisto, que vamos conhecer. E relativamente a esta coleção, ainda se recorda qual foi a primeira máscara que compôs ou começou a compor esta exposição? Lembro e iremos vê-la. Foi uma máscara que eu vi aqui em Vinhais à venda e pela curiosidade da forma como ela era, eu decidi comprá-la no posto de turismo, uma máscara feita por um senhor de Vila Boa e que era o resultado da transformação de uma raiz de urze. Foi essa a primeira máscara e lembro-me muito bem. E já agora, e a última que adquiriu para esta coleção? A última também iremos ver, porque não estão todas as máscaras que eu tenho na coleção, não estão aqui. Aqui estão cerca de 100, passa de 100, estão mais de 100 máscaras aqui expostas. A última é uma máscara feita por uma artesã daqui do Concelho de Vinhais, a Sra. Rosário Diegues, é uma máscara feita com palha de centeio, uma máscara extraordinária que está exposta e que também iremos ver, e umas máscaras da zona de Monte Alegre, de um intrudo, que é a primeira vez que eu também apresento essa festa aqui, porque aqui na exposição estão representadas 42 mascaradas portuguesas e uma delas é essa que é, na aldeia de Outeiro, o intrudo folhateiro. São as últimas máscaras. Quando se refere a mascaradas é 42 manifestações em localidades diferentes. Muito bem. Mascaradas é um termo que pode soar um pouco espanholado e eles é que dizem muitas mascaradas, mas se nós pegarmos, por exemplo, na grande referência em termos de estudos etnográficos do Concelho de Vinhais, que é o Padre Firmino, para quem conhece a obra dele, ele logo no primeiro volume refere-se às festas das Varas e de Santo Estevão e refere-se às mascaradas do Concelho de Vinhais. Portanto, é um termo que é nosso também. Muito bem. Esta coleção que é privada, que é do Roberto e que resulta depois nesta itinerância e ao qual dá o nome de Máscaras Rituais de Portugal, é uma coleção fechada, finalizada, ou está sempre a crescer, fruto também do crescimento da própria coleção? Ao ser uma coleção, há esse vício, não sei se é bom ou se é mau, às vezes tento não olhar para as máscaras para não as querer comprar. Está sempre a crescer. A primeira coleção foi apresentada, a primeira exposição desta coleção foi em 2017 e constariam na altura da exposição 50 e poucas máscaras. Eu, como disse, hoje estão aqui mais de 100 já. Portanto, está sempre a crescer, até porque está a acontecer um fenómeno interessante. Estão a ser revitalizadas algumas festas que estavam inativas há muitos anos. Logo há um fascínio por
conhecer, por procurar essa festa e conhecer as máscaras dessa festa e, havendo a possibilidade, integrá-las na coleção. Consegue identificar nesta coleção, e depois daqui a pouco iremos vê-la em pormenor, mas consegue identificar assim, logo à partida, aquela máscara ou aquele objeto que está nesta exposição que tem mais valor para si? Há dois tipos de valor aqui. Certo. O valor sentimental sim, e o valor da obra, porque são obras de arte que têm de sim. ser compradas a artistas ou artesãos. Há muitas que dizem muito, mas naturalmente as que estão associadas ao Conselho de Vinhais são as principais. E olha, aqui atrás de mim, por exemplo, está uma que representa muito para mim. Há um fato de diabo aqui de trás que foi usado pelo meu filho quando ele tinha 1 ano de idade e que saiu comigo para o Dia dos Diabos, feito pela Dona Iracema Moraes. E está também ao lado um fato de diabo que eu andava de olho nele há muitos anos, que o Sr. Fernando Batista, um senhor que tem aproximadamente 80 anos, usava, que já era do pai dele, e que eu achava curiosíssimo pelos remendos que tinha, pela transformação que o fato já tinha sofrido. E, de uma forma simpática e generosa, o Sr. Fernando, há 3, 4 anos, ofereceu-me esse fato, que é uma máscara, porque o fato de diabo tem a máscara incorporada, para a coleção, e tenho muito orgulho em mostrá-lo e em dizer sempre isto. Foi-me oferecido gentilmente pelo Sr. Fernando Batista e pelos filhos do Sr. Fernando, e sendo este o fato que era do pai dele. Muito bem. Roberto, se concordar, vamos então conhecer a sua coleção, aproveitando o privilégio de nos poder guiar e de partilhar connosco aquilo que é relevante e significativo nesta viagem pelo fantástico universo das mascaradas do solstício de inverno. Pode ser? Vamos conhecer e vamos ficar a perceber que não é só em Trás-os-Montes que há mascaradas, mas que há muito poucas destas, porque das 42, 36 são aqui, e fora disto são muito poucas, como iremos ver. Muito bem. Roberto, estamos então no primeiro momento desta exposição. Presumo que seja este quadro aqui. Sim. E então? A exposição pretende, acima de tudo, mostrar quais são as festas e os rituais que acontecem em Portugal. E seguindo uma ordem cronológica, até para contextualizar quando o visitante chega e estar a perceber o que é que ele está a ver, entendi que era importante colocá-las a partir da primeira à última festa que acontece em Portugal com mascarados. E esta é efetivamente a primeira, é o Diabo de Sidões, que é o protagonista da Festa da Cabra e do Canhoto. Essa festa, que acontece no dia 31 de outubro na aldeia de Sidões, aqui no Concelho de Vinhais, abre o ciclo das festas com mascarados do solstício de inverno. E o diabo é o único mascarado dessa festa. É uma figura que à meia-noite aparece em cima de um carro de bois, puxado pela rapaziada. Os visitantes, e que hoje são muitos, há meia dúzia de anos, ou há uma dúzia aproximadamente de anos para cá, esta festa cresceu, foi um pouco turistificada, ou mediatizada, conforme quisermos dizer, e o que era uma festa muito local, com alguns convidados de aldeias vizinhas, ou aqui da vila, e que reunia 100, 200 pessoas, neste momento tem 2, 3, 4 mil pessoas, e que são surpreendidas à meia-noite pelo cantar do carro, o carro das vacas, ou o carro de bois. Normalmente diz carro de bois, mas são vacas que o puxam, porque os bois não eram utilizados para puxar os carros. Exatamente. Ouve-se com as tarraxas bem apertadas, ouve-se a cantar, e aquilo surpreende os visitantes que aguardam, ficam a ver, e do meio da escuridão aparece o diabo em cima do carro de bois, que depois, tal como apareceu assim misteriosamente, também desaparece pelo meio da aldeia, e a festa continua, e é a primeira festa. E esta festa abre um ciclo que depois tem continuidade em dezembro. E a primeira festa de dezembro, nós estamos mais habituados a ouvir falar de festas dos rapazes associadas ao Santo Estevão, naqueles dias à volta do Natal, 25, 26, 27 de dezembro, mas numa aldeia de Miranda do Douro, no dia 13 de dezembro, que é o dia de Santa Luzia, e repare que, se no dia 31 de outubro estamos numa noite que antecede o dia de Todos os Santos, no dia 13 de dezembro estamos a celebrar a Santa Luzia. Estamos aqui a associar o que é o sagrado e o profano e as festas religiosas que, não tendo conseguido a Igreja eliminar tudo o que eram estas manifestações pré-cristãs e pagãs, assimilou-as de alguma forma. E a festa do Velho e da Galdrapa, que acontece na aldeia de São Pedro da Silva, em Miranda do Douro, é uma festa que, em dezembro, volta a abrir este ciclo de mascarados. Depois sim, depois elas continuam
para as festas mais associadas ao Santo Estevão e acontecem em muitas aldeias, principalmente do concelho de Vinhais e do concelho de Bragança. São as festas associadas a Santo Estevão e uma no concelho de Mirandela, que é na Torre de Dona Chama. As restantes são associadas a outros santos, a outras datas, sempre com ligação a festas cristãs do calendário litúrgico. Por exemplo, são vários mascarados e o que nós vemos aqui são máscaras indiferenciadas. Há, em alguns casos, e como iremos ver, máscaras comunitárias, que essa é uma máscara que sai na aldeia. Nesse caso, o que é que está na minha coleção? Estão réplicas, porque naturalmente que é original, está na comunidade, está guardada. E seja em Parada, seja em Pinela, seja em Rebordelo, as festas utilizam mascarados com caretas ou máscaras indiferenciadas. Por exemplo, Rebordelo, e se nós repararmos à medida que vamos vendo os quadros, os têxteis e os objetos que se encontram aqui também são diferentes, porque se nas anteriores víamos mantas de lã, por exemplo, estamos a chegar a Rebordelo e o que nós vemos aqui é um fragmento de chita de alcobaça, de algodão. Um tecido mais leve, um tecido menos pesado, mais fino, possivelmente porque Rebordelo é terra quente e provavelmente até por isso usariam mantas para os fatos em chita de alcobaça, e as casas mais abastadas, atendendo à grande prática que houve de selagem de seda até ao século XIX, as casas mais abastadas faziam com seda os fatos dos caretos de Rebordelo. As máscaras são indiferenciadas, mas essencialmente em cabedal. E há uma máscara muito antiga lá que ainda sai todos os anos, no dia 25 e 26, que foi feita com um selim de bicicleta. Daí estar aqui também uma com um selim de bicicleta, que foi um aproveitamento interessante, que eu por vezes até costumo dizer, e em brincadeira, se esta máscara terá inspirado o Picasso para construir uma obra fabulosa que é a Cabeça de Touro, que se encontra no museu em Bilbao, no Guggenheim, se terá sido o contrário. Se o Picasso terá inspirado um artista popular de Rebordelo, não me parece que tenha sido assim, para olhar para uma bicicleta velha que tinha lá e do selim imaginar uma máscara, porque o Picasso foi o que fez. Ao passar numa lixeira viu uma bicicleta velha e olhando para o selim e para o guiador, viu ali uma cabeça de touro e construiu essa que é uma das grandes obras de arte dele em termos de escultura. Roberto, ainda relativamente a esse quadro de Rebordelo, não estaria aí também a expressão de um poder económico diferenciado Também, exatamente. As máscaras essencialmente eram construídas com os materiais que existiam na aldeia que estivessem à mão. Nem toda a gente teria uma bicicleta para poder construir. Mas eu prefiro mais ao tecido até. Ao tecido também, principalmente a seda. A tal questão da seda, que eram tecidos mais nobres, e daí que fossem utilizados pelas casas mais abastadas para construir os fatos. E o próprio, apesar de ser menos nobre, mais económico, o próprio tecido do algodão, a chita, da alcobaça, também. Porque nos restantes casos, principalmente aqui nos concelhos de Vinhais e Bragança, eram mantas velhas. Já não serviam para estar em cima da cama, as mantas que eram feitas lá na casa, não tinham de ir comprar o tecido para construir depois ou para confeccionar o fato, e com as mantas velhas que já não serviam para aquecer as pessoas nos invernos rigorosos que nós sentíamos, confeccionavam um fato. Aqui não há nenhum fato dos caretos de Rebordelo que não seja de chita de alcobaça ou de seda, e esses é raro vê-los porque foram desaparecendo, como em quase todos os casos, as próprias máscaras foram desaparecendo. Nós continuando, chegamos, por exemplo, isto já se integra nas festividades de Santo Estevão, ali desde Parada, e continuamos, e aqui é o concelho de Vinhais, por exemplo, o Zilhão, e que tem aqui várias máscaras de vários artesãos, alguns deles já falecidos, são essencialmente de madeira. Mas porquê? Porque mais ou menos no início dos anos 80, finais 70, início 80, um senhor que até era habilidoso e tinha jeito para esculpir troncos de madeira, que era o senhor João Esteves, ele tinha fazia fusos, fazia rocas, e então, a par disso, nos tempos livres ia esculpindo também umas caretas, que chegava no dia 24, antes da Missa do Galo, a dar à organização da festa para fazerem um leilão, a meias, pelo que se diz. Depois o produto metade era para a festa e metade para ele. E então estão aqui, por exemplo, estas são de um jovem, de um promissor artesão, que não se dedica a isto a tempo inteiro, mas que é o Romeu Fernandes, e que é um grande artista, e há mais máscaras aí na exposição dele. Aqui há outra de outro artesão já falecido, que era um grande artista e que tinha um jeito imenso para esculpir pedaços de madeira e fazer máscaras, o Sr. Carlos Rodrigues, e o Sr. João Esteves, de que falei, que
farto-me de afirmar e de dizer, este é o primeiro artesão de máscaras. Porquê? Porque construir máscaras não era propriamente trabalho de artesãos, mas sim de rapazes que cada ano queriam usar uma careta diferente e com cabedal, com lata, com cartão, com pele de animais, com madeira, ou seja, com o que estivesse à mão, faziam uma máscara e quase sempre a destruíam. Destruíam-na para quê? Para no ano seguinte usarem uma nova e já não serem reconhecidos. Sim. E então as máscaras, por exemplo, do Sr. João Esteves, eram vendidas em feiras. Começou aqui na Feira do Fumeiro de Vinhais e a partir daqui talvez tenha sido uma motivação para outras pessoas terem visto nisto uma oportunidade de negócio e terem começado também eles a construir e a vender, que é o que acontece hoje. Felizmente, hoje em dia, temos vários artesãos, vários jovens, rapazes e raparigas, a construírem e a venderem máscaras. Já há nisto uma oportunidade de negócio, mas já acima de tudo uma forma de preservar a festa. São responsáveis pela manutenção da festa. Sim. E elas continuam, e nós se percorrermos todo o território, chegando por exemplo a Macedo de Cavaleiros, nós em Macedo de Cavaleiros o que é que conhecemos? O que é que Portugal conhece em termos de caretos? Conhece os caretos de Podense, pela recente classificação como Património Cultural e Material da Humanidade, pela Unesco, mas há mais festas, por exemplo nas Arcas, uma aldeia não muito distante de Podense, também no Santo Estevão, Podense sai no Entrudo, Carnaval. Nas Arcas saem caretos com máscaras de cabedal no Santo Estevão, na altura do Natal. E depois em Mugadouro. É curioso, nenhuma das festas, e tem bastantes festas com caretos, Mugadouro, nenhuma delas é dedicada a Santo Estevão. Há em Valporco, há em Bruçó, em Tó, são várias as aldeias, vilarinhos galegos, mas nenhuma dedicada a Santo Estevão, mas sim associadas também à festa em que acontece, que é o Natal. Por exemplo, estas duas máscaras, isto é uma máscara comunitária. Quando eu refiro e quando disse há pouco máscara comunitária, estou a dizer-me que é o único careto, a máscara é guardada pela população para cada ano ser usada por alguém. Representa a comunidade. Representa a comunidade, daí que eu não poderia ter uma máscara original na minha coleção, mas sim ter pedido a um grande artista, um artesão, que construísse, neste caso o Sr. Amável Antão, que é uma referência também na construção de máscaras, e que me fez o velho. O velho, outros chamam-lhe também o chocalheiro, mas o chocalheiro é mais identificado com o de uma festa que vamos ver já a seguir. E neste caso, esta festa acontece em Valverde, nos dias de Natal, e ele é acompanhado pela velha, que leva uma cesta. A velha traz uma pele de ovelha na cara, ao contrário, com a lã para dentro, e é um rapaz também. Estes rituais, como é sabido, eram quase sempre protagonizados só por rapazes. Aconteceu que foi sendo um pouco efeminizada a festa, até pela necessidade de haver atores, de haver protagonistas, pelo despovoamento que as aldeias foram votadas. E hoje em dia não se estranha ver raparigas vestidas de caretos, ou de máscaros, ou de mascarados, ou de farandulos. E essa mulher? Essa mulher, que é a velha. A velha também é uma máscara comunitária? Esta também, porque só há uma. Ele é só acompanhado por uma. Portanto, é uma máscara comunitária. Esta fui eu que peguei num pedaço de pele de ovelha e que fiz estes cortes. Muito e bem. Pus ali um lenço antigo para simbolizar isso. E está associado aqui também, olha, temos aqui uma torga, um bocado de urze, porque ele leva, quase como se fosse um cetro real de poder, um símbolo de poder, o careto leva esse símbolo na mão. E houve esse cuidado ao montar a exposição, usar os tais elementos. Porque é que está aqui serapilheira? Porque o fato do velho, o fato dele é feito com serapilheira manchado de amarelo e de vermelho e com franjas vermelhas. São elementos que constam nestas assemblagens, nestes quadros. Aqui, por exemplo, já vamos ver outro tipo de tecidos e outra forma do careto se disfarçar, que é com farrapos, com franjas de tecidos velhos que havia em casa. Esta é em Vares. As máscaras são de lata, estão aqui de um artesão de lá, do Sr. António Alves, mas há outros rapazes lá, já novos, que viram essa tal oportunidade de negócio e até às vezes por serem pessoas criativas, talentosas e que gostam, em termos de expressão artística, de mostrar o seu trabalho e constroem máscaras. Depois, olha, imagina, aquilo que falámos há pouco do fato, está ali o fragmento, está aqui o careto de Rebordelo, com outra máscara que também fiz, que fui eu que fiz também, uma brincadeira, não sou artesão, nem pouco mais ou menos, nem artista, mas com outro selim de bicicleta de pasteleira e com alguns adereços ligados à terra, com... Isto é javali, são dentes de javali também,
criei uma máscara de rebordelo com um fato completo com a tal chita de alcobaça, com as franjas e guizos, que é uma diferença, enquanto que a maior parte dos fatos usam os chocalhos ou as campainhas, em rebordelo costumavam colocar uns guizos mais pequenos e é por isso que estão neste fato. Os próprios fatos são feitos por artesãs, costureiras, mas artesãs. Tenho aqui fatos feitos pela Gilberta Moraes, outros feitos pela Belinha Moraes, e que pegaram em mantas ou em tecidos e a partir de outros fatos construíram-nos, mas há também fatos antigos. E continuando nessa viagem pelo território transmontano e pelo nosso distrito, voltando e ainda aqui no distrito de Bragança, chegamos, por exemplo, à Aveleda. E a Aveleda, tal como Vares, que já vimos, utiliza fatos com farrapos, com tiras de tecidos velhos e máscaras indiferenciadas. O que não acontece em Bem Posta. Uma das máscaras, em termos simbólicos, mais poderosas e mais fortes, que é a do chocalheiro. O chocalheiro da Bem Posta, a Bem Posta é uma aldeia no concelho de Mugadouro, e nos dias 26 de dezembro e depois no dia 1 de janeiro, o chocalheiro percorre a aldeia. Acompanhado pelo guia, que vai com ele a correr, vão atirar a esmola. Há algumas lendas associadas a isto, naturalmente, e apesar de ser uma figura que poderá eventualmente, e quando digo eventualmente, naturalmente partimos de investigações, de estudos do que já está escrito, mas que nunca há certezas. Certo. São quase sempre especulações. Eventualmente representar o diabo. É guardado na sacristia da igreja o ano todo. Na noite de 25, na noite de Natal, à meia-noite em ponto, na aldeia, são feitas as mandas, que é um leilão. A máscara está guardada e atrás de uma porta está alguém a comandar as mandas e a população vai oferecendo dinheiro para ter o privilégio de, no dia seguinte, poder usar a máscara. Okay. Portanto, E só atinge, é uma máscara comunitária que é guardada todo ano, atinge valores elevados. Ninguém sabe quem investe, só no fim do dia é que é tirada a máscara e que sabe quem foi que ganhou a manda, que ganhou aquele leilão, aquele arremate e que teve esse privilégio. E no dia 1 volta a sair. Hoje em dia até distinguem o chocalheiro do dia 26 para o dia 1, chamando-lhe chocalheiro manso e chocalheiro bravo, com algumas diferenças na máscara. Porquê? É difícil nós encontrarmos máscaras originais, e quando digo originais, antigas. Há um chocalheiro guardado no Museu Nacional de Etnologia, que, tal como muitas máscaras do Concelho de Vinhais, foram recolhidas nos anos 50 pelo Sebastião Peçanha. E estão lá guardadas. As pessoas desfaziam-se das máscaras, vendiam as máscaras, os rapazes faziam até questão de, como eu já disse, de dar sumiço às máscaras para construir uma nova, e é por isso que chegaram aos nossos dias poucas máscaras antigas. Mas, de facto, o chocalheiro, a que está guardada e antiga, é muito mais simples do que esta, apesar desta ser uma máscara mais simbólica. E há quem tente fazer a interpretação da salamandra que tem na testa, da cobra que desce pelo rosto, da maçã que está no meio da testa, das laranjas nos cornos, são tudo elementos associados à terra, à fertilidade, à resistência ao fogo e a vários rituais. Mas, naturalmente, isto são interpretações de quem estuda a máscara. Claro. Não é esse o meu propósito. O meu propósito é mostrar a máscara e divulgar a festa. Por isso que todas as máscaras e todos estes quadros, a que eu chamei assemblagens por serem composições de vários elementos, mostram e dizem numa legenda quando é que a festa acontece, quem é o autor da máscara, como forma de promoção e de divulgar. Sem artesãos não haveria festas, claro, porque faltavam as máscaras. Claro, e então é esse o principal objetivo e não o estudo em termos, seja antropológicos, seja qualquer tipo de estudo, não. Interessa-me mostrar a festa e mostrar que as festas estão vivas. E esta é também uma máscara comunitária. Também do Concelho de Mugadouro, com elementos semelhantes ao da Bem Posta, que tem ali uma salamandra, tem ali uma cobra. Este artesão, por exemplo, este também já faleceu. A anterior era do Sr. Amável Antão, mas este era de um artesão de lá, o Sr. António Lopes, e é o chocalheiro de Valporco, também Mugadouro, que sai também por altura do Natal, é a festa de chocalheiro ou o velho, é como é chamado. E ele no dia 25 e no dia 1 de janeiro volta a sair. Bragança, por exemplo, regressando ao Parque Natural e regressando aqui ao nosso território, temos em Rebordãos também uma particularidade interessante. O Santo Estevão é celebrado com uma missa, o dia 26 é o dia que a Igreja estipulou para celebrar o Santo Estevão.
E então, em Rebordãos, é feita uma refeição comunitária que quase todas estas festas estão associadas também ao convívio, em que os comensais se reúnem, se juntam. Há as mesas que são leiloadas, em alguns casos, por exemplo, o Zilhão tem a mesa de Santo Estevão. Neste caso de Rebordãos, meia dúzia de caretos trazem umas varas de negrilho e vão fustigando as pessoas que entram para essa refeição comunitária. Com algum cuidado, naturalmente, não para castigar, mas, e até de uma forma inconsciente, porque os caretos poderão não associar isso, mas quase como um ritual de purificação e as pessoas poderem entrar nessa refeição comunitária ritual que reúne de passagem, não é? toda. Exatamente, são os rituais de passagem que habitualmente nós associamos ao que são estas manifestações da adolescência à vida adulta. E tal como em Rebordãos, também a Entrabanca continua a festa de Santo Estevão, com uma curiosidade. Já vimos que Santo Estevão é celebrado pela Igreja no dia 26, a Entrabanca é dia 27 de dezembro. Não sei se para distanciar das outras festas que havia no Concelho, que era Rebordelo, que era o Zilhão, e até à década de 40 Vila Boa, foi quando parou mais ou menos a festa e foi retomada há alguns anos, mas Travanca, desde sempre, celebrou o Santo Estevão no dia 27. E Travanca tem apenas 2 caretos, com 2 máscaras pretas, uma em couro e uma em lata, e que estão representadas, por exemplo, neste careto, que é uma réplica do fato e da máscara também em couro, e esta é uma réplica da máscara de lata. São muitos os artesãos, tenho aqui reunidos 63 artesãos, por isso não vou dizer o nome de todos, mas, por exemplo, esta é do Sr. Oscar Barros e esta é da Sra. Rosário, de cá do Concelho de Vinhais, do Vilar dos Peregrinos, e, tal como nos outros, tive o cuidado de introduzir os elementos que identificam os trajes dos caretos. Os caretos de Travanca usam fatos também feitos com mantas, tecidas nos tiares antigamente, que hoje em dia está a ser recuperada, e temos no Concelho de Vinhais uma das únicas ou das poucas tecedeiras que recuperaram esta tradição, que é a Sandrina Fernandes, e os fatos que ela faz hoje, ou as mantas que faz hoje, estão a servir para fatos novos, mas aqueles na altura eram feitos com mantas velhas. Em Bragança, depois continuamos, e há aqui, por exemplo, 2 máscaras distintas, uma de madeira e uma de lata. Porquê? Para mostrar também a diversidade de materiais e o tal facto de serem usadas máscaras indiferenciadas, sem simbologia própria, sem qualquer característica padronizada, apesar de hoje em dia, nesta festa, que é em Grijó de Parada, Bragança, estar um pouco a ser padronizado este modelo de máscara com o nariz cortado. Okay. Há um artesão que está a fazer estas máscaras e quase toda a rapaziada está a usá-las. São mais leves que a máscara de madeira, mais fáceis de usar, e quase todos eles usam a máscara de coração. Muda, mas têm quase todas hoje em dia esta característica de terem o nariz cortado. Está quase a ser já padronizado, e não duvido que daqui a uns anos se diga: esta é a máscara dali porque tem o nariz cortado. E, portanto, a madeira desaparece. E a madeira irá desaparecer, provavelmente. É do Sr. Pássaro, um senhor já com muita idade, já faz poucas, quase nada. Curiosamente, à semelhança de Rebordelo, e talvez porque ainda estamos na terra quente como estávamos em Rebordelo, e estas que vimos das mantas mais grossas são de terra fria, a Torre da Dona Chama também usa a chita de alcobaça em todos os trajes dos seus caretos. Todos eles são feitos com esse algodão fino, mais leve, são muito parecidos com os de Rebordelo, os fatos, e eles usam máscaras de couro e lata. É uma festa que acontece também dedicada ao Santo Estevão, com uma particularidade que é interessante e que havemos de ver na última máscara que eu vou mostrar. É que há aqui uma luta entre os opostos, entre o bem e o mal. E os cristãos vão na torre, no dia da festa de Santo Estevão, combater os mouros. Tal como acontece noutra festa que iremos ver mais à frente, e que é a única festa em Portugal fora do solstício de inverno. Esta é a de Santo Estevão. Os artesãos são pessoas que se vão dedicando a fazer isto, e como vos disse... está associada à história local, não é? E está associada à história local. Porquê? Porque essa festa requeria a lenda da Torre da Dona Chama, que depois é incendiada e que deu origem ao nome da Torre da Vila da Torre da Dona Chama, e estamos no Concelho de Mirandela. Voltando para o Planalto Mirandês e em Miranda do Douro, há outra festa com um mascarado que é único e que usa uma máscara comunitária, que é o Carocho de Constantim. O Carocho de Constantim, que também sai na festa no dia 27, é a festa de São João dos Moços, São João Evangelista.
que o outro é o Batista e que é em junho. Este é o Evangelista e nessa festa há um mascarado e esta festa, nós bem conhecemos a tradição musical das terras de Miranda, é acompanhada pela gaita, como quase todos, mesmo aqui na nossa terra, em Vinhais também havia. E está também em termos de revitalização e de recuperação a verificar-se esse fenómeno interessante que é cada vez mais um interesse pela gaita de foles. E mesmo aqui no Concelho de Vinhais há jovens a aprender gaita de foles e há jovens a integrar grupos de gaiteiros. Em Miranda nunca desapareceu a tradição, os pauliteiros também foram recuperados em Miranda devido se calhar ao trabalho que na década de 70, 80 o Padre Mourinho fez nessa zona. Em Vinhais, infelizmente, perdeu-se, porque pode muita gente não saber, mas, por exemplo, Sobreiro de Baixo tinha grupos de pauliteiros. Ainda são conhecidos os laços, as músicas e os versos desses laços dos pauliteiros de Sobreiro de Baixo, mas o grupo está inativo desde o início da década de 80. Foi quando desapareceram. Houve ainda uma tentativa, passados alguns anos, de revitalizar o grupo, pela mão de uma senhora professora, a professora Bárbara Gomes, ainda tentou criar ali na aldeia algum dinamismo e revitalizar, não foi possível, porque nessa altura verificou-se um fenómeno que eu costumo às vezes dizer que é de vergonha coletiva. E a rapaziada, sem se perceber muito bem porquê, começou a ter vergonha de usar a máscara, de dançar no rancho folclórico, de tocar na banda filarmónica ou tocar gaita. Um estigma. Um estigma que terá surgido talvez por se começar, ou pelo menos alguns movimentos que eu costumo dizer pseudo-intelectuais, a terem começado a dizer que isto era uma cultura menor, provinciana, e criou alguma vergonha coletiva e as pessoas diziam, isto é tão piroso, tinham medo que o colega do lado, olha que ele parou, e foi uma expressão, mas para utilizar e recorrendo a essa gíria comum, anda num rancho folclórico, toca gaita de foles, olha, anda vestido de diabo ou de careto. Isto felizmente inverteu-se e hoje vemos a ressurgir com muito orgulho tudo o que são manifestações de cultura popular portuguesa. No concelho, voltando, saltando, e ali para o concelho vizinho de Miranda, há uma festa muito interessante, dia de Natal, que é a saída destes 4 mascarados. Estes 4 mascarados, aqui há o Polícia, a Cécia, a Velha e o Velho, que saem no Natal. A Cécia, a ousada, como se vê na máscara, muito pintada, ali com os lábios pintados, com aquelas flores, com cabelos loiros, provoca os rapazes da aldeia. O Polícia não gosta da brincadeira e com o cinto que traz dá-lhes umas cinturadas. Nós estamos em Bruçó, em Mogadouro, e é uma festa interessantíssima com estes 4 protagonistas comunitários, por isso que o que está aqui são réplicas das máscaras feitas por um artista plástico, não por um artesão. Um artista plástico que é o professor Luís Canutilho, é pintor e escultor e que fez e recriou as 4 máscaras de Bruçó. E quase a encerrarmos o que são as festas de dezembro, vou mostrar a última. A última festa do ano, em termos de calendário, acontece na aldeia de Val das Fontes, aqui no concelho de Vinhais. Na noite de 31 de dezembro, a encamisada, que é assim que a população chama a um cortejo, a encamisada percorre a aldeia. As máscaras, apesar de serem indiferenciadas e não haver ali um padrão ou características em termos simbólicos que nos permitam dizer que é a máscara de Val das Fontes, a maior parte das pessoas tapam a cara com rendas e mantas pela cabeça. Portanto, no dia 31, a partir das 9 da noite, começam a juntar-se no lar da aldeia à volta de uma fogueira gigantesca, os gaiteiros vão animando a noite e começa a encamisada, que vai pela noite fora. E entramos no ano novo. E na madrugada, o terno é um trio composto por 2 homens e uma mulher, entoam as alvoradas ao Santo Estevão. O Santo Estevão é dia 26 de dezembro, em Val das Fontes a missa de Santo Estevão é dia 1 de janeiro à tarde, é quando é feita a transmissão de poderes para os novos mordomos, que são as varas, e são varas muito parecidas com as de Rebordelo, e possivelmente, atendendo à proximidade geográfica de Val das Fontes com Rebordelo, é que se terá feito este distanciamento da festa, para não colidir, até porque Rebordelo também tem à noite um cortejo que chama também de encamisada, no dia 25 de dezembro. Possivelmente será por isso que em Val das Fontes se deslocalizou para o final do ano e se faz a missa de Santo Estevão dia 1. Vamos passar para outra sala, não sem antes nos despedirmos destes 2 caretos de Ausilhão,
com um traje feito com mantas. Este traje integra pela primeira vez a exposição. Foi feito com uma manta muito antiga e foi feito este ano por uma costureira artesã, Gilberta Moraes, e aquele, um jovem careto, um pequeno careto, porque cada vez mais há miúdos a integrarem os rituais, quando até há 20, 30 anos apenas adolescentes podiam integrar isto, daí que fossem os tais rituais de passagem. Hoje em dia não, já vemos vários meninos, meninas a vestirem, e este, que é da autoria da Belinha Moraes, representa exatamente um máscara de Ousilhão, que é outra particularidade interessante. Ousilhão e Vila Boa, que têm semelhanças em termos de trajes e de máscaras, não chamam a estas personagens mascaradas, não lhes chamam caretos, mas sim os máscaras, no feminino. Às vezes há as pessoas que podem achar estranho e dizem são os máscaros de Ousilhão, os máscaros de Vila Boa. Não, são os máscaras de Ousilhão e os máscaras de Vila Boa, neste caso são de Ousilhão, e não usam máscaras, usam caretas, que é o nome que a população chama aos objetos. Com duas máscaras de dois artesãos extraordinários de Ousilhão, o Romeu Fernandes e o Vítor Afonso. Dois jovens que, tal como outros jovens, têm aqui um futuro promissor em termos da manutenção desta arte e de se tornarem, mais do que artesãos, artistas, pela habilidade e pelo talento que têm para esculpir madeira e criarem estes objetos. Roberto, termina aqui o ciclo das festas de Santo Estevão. De festas de Santo Estevão, porque nós agora vamos passar para outra sala, onde vamos ver a continuidade das festas, mas não sem antes conhecermos algumas alegorias que criei para enriquecer a exposição em termos de nós percebermos que há outras manifestações da cultura popular que também podem remeter para as nossas festas e às vezes de forma inconsciente. E é isso que vamos ver numa sala central antes de passarmos para as festas que começam nos Reis, a partir do dia 1 de janeiro. E terminado esse ciclo das festas que terminam a 31 de dezembro, como vimos, que é a Val das Fontes, e antes de passarmos para a sala onde temos todas as festas que acontecem a partir de janeiro, podemos ver alguns exemplares e com uma pequena curiosidade. Por exemplo, nesta vitrine estão 3 máscaras que são as mais recentes da exposição, as que integram pela primeira vez uma exposição pública. 2 exemplares do Entrudo Folhateiro, na aldeia de Outeiro, em Montalegre, distrito de Vila Real. São máscaras feitas por pessoas da aldeia que utilizam os folhatos ou as folhas do milho e os próprios grãos de milho, pegando até no milho rei e nos grãos mais avermelhados para adornar e para tornar mais bonita a máscara. E uma máscara muito curiosa, feita com palha de centeio, feita pela Dona Rosário Diegues do Vilar dos Peregrinos, que podia ser usada em qualquer mascarada. Tal como digo, é uma máscara sem particularidades, sem padrões, sem simbologia, mas que, em termos artísticos, é extremamente interessante pela utilização e criatividade que a senhora teve ao olhar para centeio seco e dizer: vou transformar isto numa máscara e com as espigas fazer o bigode. Estão outras, está aqui por exemplo uma máscara em piorno muito interessante, feita por uma senhora que não é artesã, a Iria Gonçalves, mas que é descendente de uma aldeia onde há tradição de fazer cestas, em que a cestaria é tradicional, e que é Sidões, aqui no Concelho de Vinhais. E a Iria Gonçalves fez o favor de, com a habilidade que tem e que aprendeu da sua família, moldar, fazer com pior numa máscara que ofereceu para a exposição. E está acompanhada por um pequeno máscara de Ousilhão, da autoria da tecedeira e artesã de máscaras Sandrina Fernandes, que está aqui colocado também para enriquecer em termos de mostrar a variedade de trabalhos e do que pode ser feito. Porque não há só máscaras nisto. Há outro tipo de objetos, há esculturas, há pinturas. As máscaras neste momento são inspiradoras para muitos artistas, não só para os artesãos que fazem trabalho de forma espontânea, de forma ingênua às vezes, mas para artistas plásticos, que é o caso de um grande artista plástico de Bragança, o Miguel Moreira e Silva, que pegando nos Diabos de Vinhais, nos Diabos da Quarta-feira de Cinzas de Bragança e no Chocalheiro da Bem Posta, criou o Diabo da Sé. E o Diabo da Sé é acompanhado pelos esbirros do Diabo. Este é um esbirro do Diabo. O Miguel fez uma edição limitada, de poucas máscaras. Uma integra esta coleção e está colocada propositadamente ao lado de uma outra máscara, neste caso de um artesão que já faleceu, que era o Sr. Manuel Santos,
de Vila Boa, daqui do Concelho de Vinhais, e que veio parar este ano e são expostas estas duas máscaras pela primeira vez, e estabelecemos aqui um contraponto entre o que era a genuinidade e as máscaras tradicionais feitas por quem apenas queria construir um objeto para ocultar a identidade de quem a vestisse, e um objeto que é uma obra de arte de um artista plástico, que é um esbirro da Sé. E antes de passar àquela sala de que já falámos, onde vamos conhecer todas as festas até ao fim do ciclo de mascaradas, vamos apenas conhecer aqui 4 alegorias. Se nós não temos tradição de figurado em termos de olaria, o nosso figurado são máscaras, é o que podemos considerar de figurado, apesar de haver aqui uma grande artesã e oleira e ceramista, a Jo, que é o nome que ela assina, e que tem feito algum figurado. Tenho na coleção algumas peças que juntei para criar alegorias. Neste caso, e da Escola de Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha, temos uma representação do que são os Diabos de Vinhais. Esta peça é de um artesão que é o Fernando Miguel. É uma peça que veio parar à coleção por cortesia da professora Manuela Gândara, e com isto quero mostrar que os nossos diabos podem ser inspiradores para outras formas de arte, que não só o de fazer os fatos e as máscaras, tal como os outros artesãos que existem pelo país. Por exemplo, Barcelos, que é conhecidíssimo pela tradição que tem de figurado, de bonecos em barro. Está aqui recriada a nossa festa, que é uma inovação, que são os 1000 diabos à solta. A morte gigante, que anualmente é construída pelos alunos do agrupamento de escolas de Vinhais, acompanhada pelos diabos, que nesse dia, e que não é quarta-feira de cinzas, mas sim no sábado seguinte, permite a qualquer visitante vestir a pele do diabo. Naturalmente isto é uma inovação, é a massificação da festa, a turistificação, mas que não colide com a genuinidade da quarta-feira de cinzas, que essa ali continua a acontecer na quarta-feira. E neste caso esta peça, que é da autoria dos Irmãos Mistério, de Barcelos, pretende mostrar exatamente o que são as nossas festas. E estando nós numas festas que quase sempre as pessoas chamam, apesar de não serem todas, mas festas dos rapazes, não podia deixar de integrar também o padroeiro dos rapazes, o Santo Estevão, o proto-mártir do cristianismo. Neste caso, a partir de um boneco de Estremoz, que são também património cultural e material da humanidade, da Unesco, neste caso uma peça de Madalena Bilro, e que representa o proto-mártir, o padroeiro dos rapazes, com os atributos que a Igreja entendeu colocar na imagem para ser conhecido como mártir. A palma na mão direita, no lado esquerdo segura na mão a Bíblia, o livro da lei sagrada, com as pedras com que foi apedrejado até à morte. É o primeiro mártir, era um jovem, daí ser o padroeiro dos rapazes. E esta alegoria, com 3 peças, olhando facilmente percebemos, é a festa da cabra e do canhoto, onde está a cabra que é comida por todos os visitantes que vão à festa. São dezenas e dezenas de cabras confeccionadas em potes de ferro, por quem sabe, por pessoas da aldeia, que depois todos os visitantes podem comer à espera da meia-noite para ver o tal diabo que chega em cima do carro das vacas. Entretanto, o cabrão ou o bode, mas o nome que a população dá é cabrão, é uma figura gigante, também construída pela Escola de Vinhais, pelos alunos, pelos professores, é queimado nessa fogueira gigante. Depois dele ser queimado é que surge então o diabo. Com estas alegorias de figurado, pretende mostrar isso mesmo, que estas manifestações de arte popular, os mascarados, não são manifestações rurais, locais, que se cingem à localidade onde acontecem. Isso acontece em termos espontâneos, em termos de identidade da localidade, em termos de raízes, mas podem ser inspiradoras, podem motivar a novas formas de arte. Seja a pintura, a escultura, a olaria, o teatro, são utilizadas no teatro, a própria música, tudo isto são a nossa identidade, é de onde vimos, e é importante mostrar, e é importante verificar que as festas vieram novamente e cada vez mais há gente nova interessada em conhecer. Se calhar porque se vive em momentos de crise e às vezes há necessidade de nos agarrarmos a alguma coisa e as nossas raízes ajudam a ultrapassar algumas dificuldades. Não sei se é isso, mas é bom que tenham acontecido. E as máscaras expostas aqui no meio, que são máscaras de vários artistas, são máscaras indiferenciadas que integram a coleção e que são de vários artesãos, da Angelina Moraes, do Guilherme Gonçalves, do Adão, do Amável Antão,
do Guilherme Macedo, várias máscaras que integrei aqui também como máscaras soltas, mas sempre identificadas, para valorizar exatamente esse trabalho que é feito pelos artesãos. Passamos então para a última... Passamos para a última sala e vamos conhecer o último ciclo de festas, desde o dia 1 de janeiro até, curiosamente, 24 de junho, dia de São João Batista. Entramos então nesse ciclo que é janeiro e que nos leva até ao culminar das festas. E no Planalto, voltando a Miranda do Douro, há uma festa no dia 1 de janeiro, que é a Festa da Velha de Vila Xanda Braciosa, cuja protagonista é uma velha, um rapaz vestido de velha, que não tem qualquer máscara. Daí este quadro não ter máscara, mas sim um fundo preto, porque esse rapaz tisna a cara de preto, pinta a cara de preto, usa um chapéu todo floreado e umas vestes feitas em burel, com algumas rendas, e um rosário feito com bolhacas, caracóis, bugalhos, dependendo de onde estamos, tem diversos nomes, com uma cruz queimada para pintar o rosto das pessoas, que é o mesmo que faz o farandulo em Mogadouro. O farandulo de Mogadouro, que sai também no dia 1 de janeiro, não usa máscara, mas pinta a cara de preto, usa uma coroa semelhante à coroa da morte de Vinhais, e que iremos ver a seguir, e traz também um rosário, mas com uma figura antropomórfica pendurada, um boneco queimado, com o qual tenta pintar a cara das pessoas. E traz um saco no qual vai metendo fumeiro, que consegue roubar de forma simpática das casas onde passa. Um saco antigo, também feitos nos tiares em algodão, naqueles em que era levado a farinha dos moinhos para casa depois de ser moído o cereal. As festas, como disse, continuam e vamos, por exemplo, esta é uma festa que está inativa, por exemplo. Está aqui, pela curiosidade da máscara, há um exemplar do século XIX no Museu Abade Bassal, muito semelhante a este. Esta é da autoria de um artista, de um artesão de Miranda do Douro, de Sendim, o Carlos Ferreira, e entendi interessante colocar aqui a festa dos rapazes, do peditório para o Menino Jesus, também para percebermos que não era só o Santo Estevão, há os peditórios para o Menino Jesus e há outros santos associados. É o tal ritual de cristianização a que a Igreja se viu obrigada, porque se não os conseguires vencer, junta-te a eles, claro. Julgo que terá sido esse o princípio. Esta festa é de Vila Boa de Carçãozinho, Bragança, e acontecia no dia 1 de janeiro. Neste momento está inativa há muitos anos, mas esta é uma réplica de uma das máscaras que era usada naquela localidade. E ainda no concelho de Bragança, mas já nos Reis, há várias festas. Uma delas que continua em força, com muito vigor, a Festa dos Reis de Salsas. Em termos de fatos, de trajes e de máscaras, são muito semelhantes às nossas de Santo Estevão. Eles usam essencialmente, apesar de haver algumas máscaras de cortiça, usam essencialmente máscaras de madeira. Esta é uma máscara já bastante antiga. Eu costumo chamar algumas máscaras ritualizadas. Quero com isto dizer que já foram usadas na festa e não máscaras novas. Esta sim, esta é uma máscara que pertencia a um careto de salsas e que veio parar à minha coleção, com dentes de animais verdadeiros, que o artesão, que é o seu Manuel Cabral, uma pessoa que já não faz até pelo avançado da idade, mas é um belíssimo exemplar que serviu já de inspiração, e daí mais uma vez eu ter falado ali do que é que pode motivar outros artistas este tipo de festa. Esta, por exemplo, serviu para um artista urbano fazer um grafite enorme em Bragança, na Praça da Sé, e que está lá numa das paredes ao lado do solar bragançano, e que foi inspirado nesta máscara da coleção que aqui temos. Ainda em Bragança, e porque são muitas, Vinhais e Bragança são os concelhos que têm mais festas de mascarados. Temos no distrito 36 festas de mascarados das 42, 43 que há no país neste momento. Esta, por exemplo, é de Bassal e há 3 tipos de máscaras diferentes, propositadamente. Os tecidos e os trajes são semelhantes aos de Vares, como já vimos também, com tiras de farrapos, de tecidos velhos. Há uma máscara com uma técnica antiga quase desaparecida que se chama escrinho. O escrinho era uma técnica feita com palha de centeio e com silvas. A palha de centeio porque é resistente, naturalmente,
E a silva, porque depois da pele das silvas ser arrancada e ser molhada, modelava-se facilmente e criava esta textura muito próxima. Eram feitos vários recipientes. Na zona, por exemplo, de Vimioso, foi recuperada esta tradição e os escrinhos são hoje em dia outra vez utilizados para reservar alimentos, para guardar alimentos. Eram feitas cestas para a sementeira em escrinho para não cair o grão, porque se fosse de estradoura, de palha, podia cair no meio. Neste caso não. Há uma em lata e há uma feita com um antigo chapéu de palha. Estas duas foram oferecidas por uma pessoa de lá, que é de Vinhais, mas que tinha ligações a Bassal, e trouxe-me estas para integrarem a coleção. Aquela foi adquirida por mim a um artesão que já vimos aqui, que faz outras máscaras, o Sr. António Alves, que é, por sinal, o autor desta máscara comunitária de rebordainhos. Nos Reis, um único careto sai com uma roçadora na mão. Aqui só foi cortada para conseguir ser encaixada, e com esta roçadora ele corta o fumeiro dos lareiros dentro das casas e leva ao fumeiro. Enquanto há um grupo a cantar os reis pela aldeia, um grupo de pessoas da aldeia que vão entoando cantares dos reis. Também nesse mesmo dia, na aldeia de Rio do Honor, que também esteve quase inativa e nestes últimos anos não tem tido tanta expressão, a Filandorra, que é um rapaz vestido de uma velha fiadeira, por isso que é Filandorra o nome dela, anda com a cara tapada com o rosto, leva a roca com a qual vai afiar e é acompanhada por dois caretos que usam um traje lá da aldeia, que é guardado de ano para ano, e duas máscaras que não são como esta, naturalmente. Esta foi feita pelo Fernando Pinelo Tiza, um artesão de Vares, mas inspirado naquelas máscaras, apesar de ter introduzido aqui algumas cores e que tornou até bastante interessante. E é uma máscara comunitária também? São duas máscaras não propriamente comunitárias por não terem elementos simbólicos associados, mas que são máscaras antigas que foram preservadas e que ainda hoje são guardadas. Nesse mesmo dia também, e falando ainda estamos com os reis, temos no dia 6, em Mogadouro, o Mascarão e a Mascarinha. O Mascarão e a Mascarinha são duas personagens também que saem nesse dia. Ele leva uma espada, ela leva uma forma antiga, em chapa. Foi recuperada há poucos anos, foi recuperada por um investigador e um entusiasta, um grande especialista das mascaradas da zona de Mogadouro, o Antero Neto, que é um dos autores dos textos que estão aqui. Porque esta exposição tem essa particularidade, além de identificar o autor da máscara, além de dizer quando é que a festa acontece, tem pequenos textos a explicar cada uma, e foram alguns dos autores. Em Mogadouro foi o Antero Neto que fez os textos, em Miranda do Douro foi o Alfredo Cameirão, Vinhais fui eu, Bragança e outras dispersas foi o António Tiza, e depois tenho um texto do Alex Rodrigues, que fez um texto sobre Pinela, e o Isidro Rodrigues, que ambos artesãos, fez de Varge. Aqui está, por exemplo, Vila Boa. Vila Boa temos hoje em dia um grande artesão, que é o Tosé Val, e que não é o autor destas máscaras que estão aqui, porque são máscaras mais antigas de um artesão que já faleceu, que era o Sr. José David Afonso. Esta máscara não era fácil para usar, é talvez a primeira máscara da minha coleção. Eu achei curiosíssimo, há muitos anos, no posto de turismo de Vinhais, vi meia dúzia de raízes com buracos na boca, nos olhos, e olhava para aquilo e via figuras humanas naquelas raízes e perguntei, isto é o quê? Isto são máscaras que um senhor de Vila Boa faz e que traz aqui para o posto para ver se lhes vendemos. E eu comprei esta máscara, foi talvez a primeira. Não foi esta a máscara que despertou o meu interesse por esta temática. Foi uma máscara que existia na casa dos meus avós, em Nozedo de Cima, na minha casa dos meus avós maternos, e que era guardada todos os anos na zona por cima da lareira, com telhado vã, telha vã, porque era aberta para curar o fumeiro, e depois ele escondia lá uma lata, com a qual, no intrudo, aterrorizava a garotada da aldeia. Eu via aquela máscara e tinha pavor da máscara. Infelizmente perdeu-se, porque senão seria seguramente a peça mais importante da minha coleção. Mas foi essa máscara que me despertou o interesse para estas festas. E esta é a primeira máscara da coleção de Vila Boa, do Sr. José David Afonso, que pegava em raízes de ursos e, olhando para a peça de madeira, via ali figuras humanas. E então escavava-as um pouco por trás, cortava-as e transformava isto numa máscara. Fazia outras em lata. Hoje em dia quase todas são feitas pelo Tosé Val, que é o autor destas duas máscaras que estão aqui, que têm um padrão muito próprio, apesar de elas serem todas diferentes, mas com o cunho dele facilmente identificamos o trabalho do Tosé, o que é importante e o que valoriza o trabalho de um artista, porque tem a marca dele impressa em cada máscara que faz. São
as campainhas ou o chocalho, neste caso são campainhas, fazem parte e são obrigatórias em qualquer traje dos caretos. Para já, porque, recorrendo mais uma vez àquela especulação de tentar explicar o que é isto, poderão ter funções apotropaicas para expulsar os males, para dar as boas-vindas à primavera, à luz, e então o barulho poderia ajudar a isso. São explicações que, como disse mais uma vez, não é o que importa nesta exposição, mas sim mostrar os elementos que a compõem. E estamos aqui perante o quadro da festa que foi recentemente, há 2, 3 anos, classificada pela Unesco como Património Cultural e Imaterial da Humanidade, que são os caretos de Podense, o entrudo chocalheiro de Podense. Neste caso, quando compus este quadro, esta assemblagem, pedindo, e foi o António Carneiro, que é um dos grandes impulsionadores por esta candidatura e por esta grande vitória dos caretos de Podense, que fez o favor de me oferecer um fragmento de um traje de um careto de Podense para eu introduzir aqui, e temos aqui 2 leituras em termos de máscaras. Uma contemporânea, mais uma vez o artista Miguel Moreira e Silva, que inspirado nos caretos e com a sua criatividade, deu corpo a uma máscara com uma chapa de cobre e com alguns fragmentos de alumínio. O couro, neste caso, um artesão que já faleceu, Filipe, a Sofia Pombares, que ainda trabalha e que além de máscaras também tece, e o Sr. Inácio Paula de Podense. Estão aqui vários tipos de máscaras dos caretos de Podense. Eles fizeram um trabalho notável, são classificados como Património Cultural e Imaterial da Humanidade, o que a meu ver favorece todas as mascaradas. Este património cultural não tem fronteiras. Não tem fronteira de Podense para as Arcas, para o Zilhão, para Vila Boa, para Rebordões, para Rebordeirinhos. São manifestações pré-cristãs e que com este reconhecimento ganharam todos. Portanto, é de enaltecer esse trabalho, estão de parabéns, mas estamos de parabéns todos pelo que aconteceu aqui com o Podense. E se o entrudo de Podense tem este reconhecimento nacional, não podemos descurar os entrudos pequeninos, genuínos, que em quase todas as aldeias acontecem e vilas. De forma espontânea, a rapaziada mascara-se no dia de entrudo e sai e vai correr o entrudo, que era assim que dizíamos. E há algumas semelhanças entre várias localidades, que era o aproveitar o dia de entrudo, já que até o entrudo é tudo permitido. No entrudo come-se tudo para outro dia o caldo sem adubo, ou no carnaval ninguém leva a mal. E o que é que se fazia? Em Vinhais, faziam-se os testamentos, tal como se faziam noutras localidades, ou as deixas, dependia dos nomes, as loas, há vários nomes. Esta representação com uma máscara do artista Rui Correia apenas pretende mostrar um desses entrudos. Eu associei ao de Vinhais e para isso está ali recriado, está ali apresentado um testamento, que eram sátiras sociais, no qual o poeta popular, neste caso Chico Romero, que era uma pessoa de Vinhais, que usava este pseudónimo, o Sr. Francisco da Assunção, conhecido pelo Sr. Francisco Patrocínio, fez o favor, há muitos anos, de ir ter comigo e me dizer: olha, eu sei que o Roberto gosta destas coisas, eu tenho ali testamentos que fui escrevendo ao longo de muitos anos e gostaria de lhes oferecer. Foi para mim um privilégio, uma honra, e agradeci, e peguei num dos testamentos dele, que são muito atuais, porque são sátiras sociais, e neste caso é um dos testamentos que, algures, nos anos 80 ou 90, não sei, foi lido nessa quarta-feira. E é curioso, são tão atuais que, por exemplo, nesta quadra diz assim: esta vila de Vinhais agora vai ter vaidade com o campo da aviação e polo da universidade. Ou seja, é perfeitamente atual aquilo que se escrevia, porque aproveitava-se as promessas dos políticos, algumas peripécias que iam acontecendo ao longo do ano, e esse poeta popular transformava isto em quadras e nesse dia eram lidos, era o testamenteiro. Depois, percorrendo o país, vamos saindo da nossa região, apesar de ainda termos aqui outro entrudo daqui do concelho, mas temos aqui o entrudo lagarteiro, que é de Figueira Castelo Rodrigo. Este é um diabo, se bem que as figuras mais conhecidas do entrudo deles são mascarados apenas com a renda a tapar o rosto, por isso é que está aqui uma renda por trás, e vestidas de preto. Mas algumas figuras, lá algumas personagens que são diabos, usam estas máscaras em cortiça, e nesse dia saem e têm um ritual muito interessante também. Quase todos eles, estes entrudos, depois têm a queima do entrudo, que é também um ritual de purificação, mas que ainda vamos falar. E
Se há aldeias que tinham intrudos curiosos e que neste momento está inativa, era aqui no Concelho de Vinhais de Lagarelhos. E eu vou explicar porquê. Não passava de um intrudo igual aos outros em termos de mascarados. Uma máscara indiferenciada, fosse de madeira, de papelão ou até comprada na loja, uma máscara em PVC, quando começaram a aparecer e que a rapaziada achou muito mais bonitas do que as máscaras antigas e começou a comprar aquelas, mas tinham uma particularidade. Os mascarados usavam na boca umas pequenas maquinetas construídas por eles, a que chamavam gatos. Isto era feito com uma cana e com a pelica do unto esticada lá dentro. Eles introduziam isto na boca e isto produzia uns sons agudos, estridentes, que assustavam a rapaziada, porque corriam atrás das raparigas e iam emitindo esses sons com os gatos. E outra particularidade, se houvesse gatos mesmo pelo chão, apanhavam-nos. E esses gatos eram guardados para depois uma comezeina entre eles no fim de semana seguinte e juntavam-se e comiam os tais gatos. Era o intrudo de Lagarelhos aqui no Concelho de Vinhais e estes gatos são interessantes por isso mesmo. E continuando, mais um máscara, este caso é o máscara de Vila Boa. Está aqui um fato completo muito semelhante aos de Ousilhão, com as mantas tecidas nos teares tradicionais, uma manta antiga. O próprio padrão das mantas ia mudando, neste caso é conhecido por diamante, mas havia a canastra, o borboto, vários. Esta manta antiga serviu para fazer este fato, com uma máscara de um artesão de Vila Boa e que é o Sr. Guilhermino. O Sr. Guilhermino há muitos anos que faz máscaras também, e tem umas máscaras também muito interessantes, à semelhança do Tosé, são eles que hoje em dia irão fazendo algumas. Continuando no período de festas que estávamos, que era o intrudo, há aqui o intrudo de Góis, da Serra da Lousana, as aldeias de Xisto, percorre várias aldeias, e os mascarados, os foliões de Góis, que usam máscaras feitas com antigos cortiços que havia nos apiários, levam bugalhos, caracóis, como já chamámos, vários nomes, depende da localidade, e atiram às pessoas, tal como atiram farinha noutros sítios, e eles também. Um dos intrudos mais conhecidos, que vamos falar a seguir, é o intrudo de Lazarim. Um dos intrudos mais conhecidos, até pelas máscaras usadas, que são máscaras imponentes, feitas em amieiro, é o intrudo de Lazarim. Lazarim, que pertence a Lamego, tem uma festa que se caracteriza pela exuberância das máscaras, dos diabos, da senhorita, até figuras às vezes caricaturas que são feitas de personalidades conhecidas. Neste caso, esta máscara é de um grande artesão da aldeia, que é o Sr. Adão Almeida, e podia ser, aqui atrás da máscara podiam estar folhatos de milho, ou farrapos, ou bugalhos. Está um bocado de serapilheira. Porquê? Porque os trajes deles acompanham também toda essa beleza das máscaras. São fatos interessantíssimos, fatos que eles constroem de vários materiais para usar. E para terminarmos o intrudo, estamos a chegar mesmo ao fim das festas. Vamos para Santolhão, em Vimioso. E em Vimioso, os foliões, os mascarados, usam várias máscaras indiferenciadas, algumas em cortiça, cobrem-se com chailes antigos, com mantas, com roupas velhas e fazem um grande ataque de farinha. Lançam farinha sobre toda a gente antes do julgamento que é feito, antes de queimar o intrudo, que é o boneco gigante, e antes de chegar à meia-noite, onde toda esta folia, onde toda esta estúrdia é proibida. E a Igreja ditou, a partir da meia-noite, a penitência da quarta-feira de cinzas, da quaresma, e que proíbe qualquer tipo de excesso e proíbe qualquer tipo de mascarada. Só que nos concelhos de Vinhais e Bragança, na quarta-feira de cinzas, a morte, o diabo e a censura, em Bragança, saem à rua. Antigamente de forma espontânea, de forma genuína, hoje quase como que uma recriação com o apoio da Junta de Freguesia, da Academia da Máscara, mas estas três personagens que estão representadas nestes quadros, estes em lata feitos pelo Oscar Barros, estas em madeira feitas pelo amável Antão, representam essas três personagens que na quarta-feira de cinzas percorrem as ruas. E numa aldeia do Concelho de Vinhais, não chamamos o Dia dos Diabos, mas chamamos o Dia da Morte, que é na Edrosa. E na Edrosa, a morte, toda vestida de preto e com a cara pintada de preto, é acompanhada por alguns diabos e pelo padre. O padre, naturalmente, para não ir sozinho, leva ao lado um rapaz, um mascarado,
com a caldeirinha da água benta, mas que neste caso não é água benta, mas sim urina. E as pessoas, com medo, naturalmente fogem. Têm medo às cinturadas dos diabos, têm medo à gadanha da morte que vai passando a lâmina pelo chão e soltando faíscas por todo o lado. Isto cria um cenário interessantíssimo e fascinante. Ao cair, começa a noite, começa o crepúsculo e começamos a ouvir a gadanha da morte pelo chão da aldeia da Edrosa e a ouvir alguns sons emitidos por estas figuras, e as pessoas com medo dizem: vem aí a morte, foge toda a gente para casa. Tem mais medo ao padre e ao rapazinho do que à morte propriamente. Mas o que é certo é que é uma tradição que foi recuperada, teve inativa durante décadas, foi recuperada há 2 anos, fez-se este ano pela segunda vez. Penso que com algum orgulho terei contribuído para isso, porque tentei motivar a população: façam isto, vamos recuperar uma festa tão única, tão genuína, que nos distingue, que é o que caracteriza estas festas, é essa propriedade de poder distinguir as localidades, com algumas características muito próprias. E a Edrosa tem essa particularidade que não acontece nem na Quarta-feira de Cinzas de Bragança, nem na de Vinhais, e que é o culminar de todas estas festas. Em Vinhais, Quarta-feira de Cinzas, a partir da meia-noite, a morte percorre as ruas da vila, e a vila é toda pintalgada de vermelho, com dezenas e dezenas de diabos. Eram mais há uns anos do que hoje, é certo. E esta festa também teve quase desaparecida até 2006, quando se retomou. E retomou-se de forma a se poder criar em paralelo um evento que não passa de um evento turístico, mas que não desvirtua. Neste caso, por exemplo, temos fatos originais. Um fato feito pela dona Iracema Moraes, uma senhora que, atendendo à saúde debilitada, já não faz fatos, mas este é um fato infantil, e um fato que foi gentilmente oferecido para a coleção, para a minha coleção, pelo Sr. Fernando Batista. Era um fato que já era do pai dele. Um fato feito por um alfaiate desconhecido de Vinhais, nos anos 40, 50, e que, com muito orgulho, eu exibo e mostro aqui, até como reconhecimento e agradecimento ao Sr. Fernando Batista de Vinhais, pela gentileza de se ter desfeito de uma peça que fazia parte do legado familiar e de permitir que integrasse esta coleção. Ao lado da morte. A morte é uma figura única, naturalmente não há mais do que uma. É um oleado preto com um esqueleto pintado, neste caso foi pintado pelo Patrick Afonso. A coroa foi feita e pintada pela Maria do Carmo e usa exatamente os acessórios que a morte na Quarta-feira de Cinzas traz. Uma corda, a gadanha e o rosto tapado com um véu preto translúcido, porque a morte não tem rosto, ninguém conhece o rosto da morte. E o símbolo é representado pela caveira que está naquela coroa. Esta festa criou o tal produto turístico dos 1000 diabos à solta, que no sábado a seguir à Quarta-feira de Cinzas traz milhares de pessoas a Vinhais, desde 2014, e permite que as pessoas tenham a coragem de se atreverem a vestir a pele do diabo, porque são disponibilizados fatos. O fato é um fato de flanela, algodão, flanela vermelha, são todos iguais, com uma máscara incorporada que pende do capuz e que as pessoas usam. Os diabos percorrem a rua atrás de raparigas. É o início da Quaresma. Se nós voltarmos a associar a Igreja a estes rituais pré-cristãos, nós o que estamos a ver é um ritual de, com um cinto, fustigar as raparigas, castigá-las. A Igreja, na Quaresma, manda-nos penitenciar-nos pelos pecados cometidos ao longo do ano. É um período de reflexão que nos leva à Páscoa. Não sabemos a origem. O que é certo é que já os romanos, por esta altura do ano, fevereiro, março, que coincide com o nosso período do Carnaval e do início de Quaresma, celebravam as Lupercais. E o que eram as Lupercais? Os rapazes iam lá para o alto do monte, na aldeia, e apenas quase despidos, apenas com umas peles a cobrirem-se, saíam com uns cintos, com uns galhos, e percorriam a aldeia a dar vergastadas nas pessoas. São os tais rituais que, possivelmente, depois daquele período todo de escuridão e das trevas e do inverno e do frio e dos dias muito mais pequenos que a noite, queriam afastar esses males e dar as boas-vindas à primavera que se aproximava. Estamos assim a concluir este ciclo, a concluir o ciclo que vai dar as boas-vindas à primavera, que espera que as culturas sejam férteis, abundantes, e terminam as festas de inverno em Portugal. Terminam, esquecemos-nos de referir duas, mas que podemos ainda mostrar e cujas máscaras se encontram ali no meio da sala, que são 2 entrudos, mas que é importante até referi-los para ver que eles não se cingem aqui ao nosso território. Mas, por exemplo, na zona de Melgaço, temos aqui os farrangalheiros.
Pertence à aldeia de Castro Laboreiro, chama-se Entroido Crastejo, é o nome desta festa. Usam este garruço e tapam a cara com rendas. E, por exemplo, mais um pouco abaixo, em Coimbra, em Mira, as campanas são as campinas são as máscaras dos caretos da Lagoa, que têm uma exuberância enorme em termos de fitas. Esta é uma máscara infantil. Esta máscara foi-me oferecida por um dos grandes impulsionadores, ainda hoje, do grupo de caretos da Lagoa, o Zé Moreira, e que, de uma forma surpreendente, no dia em que esta exposição esteve no Atrium em Mira, apareceu de surpresa com um grupo de caretos da Lagoa na exposição durante a inauguração e entregou-me em mãos para a coleção esta máscara, esta campina de Lagoa, e que tem continuado e que mostra o que é esta festa. Estas festas, como disse, encerram todo este ciclo. As festas começam a 31 de outubro com a Festa Cabra e do Canhoto, continuam em dezembro, depois em janeiro no Reis, vão para o Entrudo e culminam na Quarta-feira de Cinzas e encerram o solstício de inverno. Há apenas uma festa em Portugal fora do solstício de inverno, com mascarados, que é no distrito do Porto, em Valongo, na localidade de Sobrado. Esta festa que mostra centenas de mascarados pelas ruas da localidade. Esta é a festa de São João, é a bugiada. E há aqui um paralelismo interessante que eu comecei por aflorar há pouco, quando falávamos da festa da Torre de Dona Chama. Na Torre de Dona Chama, no dia de Santo Estevão, ali coladinho ao dia de São João Evangelista, há uma luta entre o bem e o mal, entre os opostos, a luta entre os mouros e os cristãos, que tentam conquistar o castelo que depois arde. Aqui há uma luta entre os mouros e os cristãos. Separa-nos meio ano e estamos no dia de São João, não o Evangelista, mas o Batista. Estamos no início do solstício de verão e há uma luta entre eles pelo São João Batista, que é o santo e padroeiro desta festa, e as máscaras que eles usam hoje em dia são máscaras em PVC, mas que seguem os padrões das máscaras antigas, que seriam feitas em pasta de papel, com tecidos por baixo, e são diferentes as máscaras dos bugios ou dos mouriscos, mas têm fitas de cetim coloridas, têm espelhos nos fatos, daí que esses elementos componham este quadro e permitam de alguma forma contextualizar e perceber o que é a festa da bugiada e o que são as mascaradas em Portugal. Muito bem, Roberto, muito obrigado por esta viagem fantástica por este universo das máscaras rituais de Portugal, nome que aliás titula esta exposição. Convidava agora o Roberto para nos sentarmos e conversarmos mais um bocadinho. Com certeza. Roberto, logo depois de regressarmos a esta conversa, à mesa, e depois desta viagem temporal e espacial por todo este património, tenho que lhe fazer esta pergunta. Considera-se um colecionador? Somos todos colecionadores, mais que não seja de sonhos. Todos colecionamos. Colecionar é juntar. Neste caso, eu sou um colecionador, em concreto, das máscaras, mas principalmente das manifestações culturais, enquanto um lado da população que estava um bocado esquecido e que não era conhecido. E penso que com esta coleção tentei, pelo menos, e de alguma forma consegui mostrar um pouco destas características identitárias de várias localidades. Por isso, sim, sou um colecionador, somos todos colecionadores. E coleciona outro tipo de objetos, artefactos ou patrimónios, para além destas festas? Sim, coleciono, desde miúdo. Eu já colecionei selos, já colecionei moedas, já colecionei caricas, as tampas das garrafas, caixas de fósforo. Um clássico, não é? Desde miúdo, um grande interesse em juntar, que houvesse qualquer elemento comum de alguma coisa que permitisse juntá-los e depois catalogá-los. Desde miúdo, mesmo desde bem pequeno, fazia isso. Essas foram ficando de parte. Entretanto, surgiu esta com mais expressão e, a par desta, uma coleção de figurado, do qual vimos também ali alguns exemplares. Tenho também uma coleção grande de figurado português, quase todo em cerâmica, mas sem ser de cerâmica, com outros materiais, mas são neste momento as duas principais coleções. E esse figurado ainda não resultou numa exposição? Já houve neste espaço mesmo, foi a única.
uma exposição aqui em Vinhais, neste espaço. Quando digo espaço, digo Vinhais. Fiz uma exposição aqui no Centro Cultural e depois uma mais reduzida no Centro Interpretativo do Parque Natural de Montezinho, conhecido Casa da Vila, no Centro Histórico, no ano passado, mas ali apenas os diabos. Os diabos que figuram nesta minha coleção de figurado, porque alarga-se também e chama-se essa coleção Entre Deus e o Diabo, porque há muitas figuras religiosas e uma já tivemos a oportunidade de a ver, quando lhe expliquei que estava ali o Santo Estevão, que é o padroeiro dos rapazes. Todas aquelas peças que vimos fazem parte dessa outra coleção e que já esteve e já foi possível vê-la, mas atendendo à fragilidade das peças, apesar de ter havido já alguns pedidos para eu emprestar e teria todo o gosto, mas não é tão fácil porque são mais frágeis e não quero correr grandes riscos de acontecer o que me acontece quando monto e desmonto essa exposição, que é partir algumas. Pois. Durante a visita que fizemos a esta exposição, já foi fazendo algumas referências ou já referiu substancialmente sobre a abrangência geográfica desta coleção. Há alguma festa ou alguma mascarada que não esteja ainda contemplada, quer na sua coleção ou quer nesta exposição? Há uma mascarada que, com muita pena minha, não está aqui, é única. Daquelas que foram recuperadas e que neste momento, em termos de características ou particularidades específicas do local onde ocorrem, não está, que é a dos cardadores de Ilhavo. E não está porquê? É no Intrudo, e os cardadores de Ilhavo têm umas máscaras exuberantes, fabulosas, feitas com muitas tiras de papel colorido, como se fosse uma cabeleira, mas depois o rosto utiliza asas de aves, e não é possível eu conseguir até agora, não foi possível ainda conseguir, apesar de já ter tentado, porque não há nenhum artesão a fazer aquelas máscaras. E eles próprios, pelo que me foi dito, às vezes que eu falei com pessoas ligadas ao grupo dos cardadores de Ilhavo, eles não vendem as máscaras, não há nenhum artesão a fazer para vender, e seguem um princípio que eu acho interessante, que é interessante quem quer ver os cardadores, ou os vê num desfile, ou vai ver os cardadores de Ilhavo em ação, a atuarem no seu espaço natural, in situ mesmo. E são máscaras extraordinárias, mas é a única. Há outras festas que usam máscaras, que são aqueles carnavais comuns. Eu não tenho aqui referências ao carnaval de Sesimbra, de Ovar, de Torres Vedras, do Funchal, porque são carnavais diferentes, que saem do âmbito do que eu pretendo com esta coleção. Relativamente ainda a esta exposição ou à própria coleção, e no seguimento dessa resposta, nunca ponderou ultrapassar a fronteira e ir para o território espanhol, galego, aqui Leão e Castilha, porque, quer dizer, há aqui um contínuo, muito, não é? Temos grande ligação, principalmente nós aqui na zona fronteiriça do distrito de Bragança, há grande ligação. A Galiza tem uma tradição enorme, que não acaba, de festas de intrudo, essencialmente, não de inverno. De inverno, quando digo inverno, firma dezembro e há aquele período dos 12 dias do ciclo do Natal. Não pretendo, conheço-as, até em consequência das funções que tenho na Academia Ibérica da Máscara, eu conheço essas festas, essas mascaradas, mas não pretendo integrar. Eu quero apenas mostrar aos portugueses e ao mundo as nossas mascaradas. Daí que não tenho ainda integrado qualquer máscara, e tenho máscaras de outros países. Há mascaradas em muitos países, muitos, e máscaras extraordinárias, mesmo na Europa, há máscaras fabulosas, mas não pretendo integrar na coleção, exposição, esse tipo de máscaras. A pesquisa, a prospecção e a aquisição implicam disponibilidade para visitar, para observar e para participar nas diferentes festividades, nos rituais e nos diferentes momentos. Como é que gera essa disponibilidade? Ainda não foi possível gerir como eu queria, porque principalmente as festas associadas ao Santo Estevão acontecem nas datas de Natal. Pois é verdade. E é difícil sair de casa e justificar em casa a ausência, porque quero ir fotografar e conhecer uns caretos e uns mascarados. Tenho tentado, já visitei vários. Há uma oportunidade de os ver, naturalmente, é um pouco artificial essa forma de atuação deles, mas essas já as vi todas nos grandes desfiles que vão sendo feitos, com os quais eu digo, não sou exatamente a favor desses, não vejo mal nenhum, mas eu entendo, e já o disse publicamente, daí não haver problema de estar a dizê-lo aqui no seu podcast, mas não estar aqui a dizer isto
mas eu acho que os mascarados devem ser conhecidos no seu ambiente natural. É ali que eles atuam com genuinidade. Não estão a representar, contrariamente ao que se pensa. Estão a agir naturalmente, a agir da forma que eles dizem, até de forma inconsciente, a ser transfigurados e a serem geridos por um poder sobrenatural que a máscara lhes confere. Que é o que eles dizem, às vezes sem perceber um pouco este conceito, mas eles próprios dizem, a máscara transforma-nos quando a pomos. E eu tenho a certeza que nesses desfiles que têm acontecido, e há bons desfiles bem organizados, com centenas ou até milhares de mascarados, mesmo aqui no distrito, há em Bragança, há em Mogadouro, há em Salsas, há em vários sítios. E depois, olha, este ano houve um grande desfile em Gaia, promovido pela Progestur, que já fez durante vários anos em Lisboa, e nos quais eu também já participei, assisti e levei mascarados quando tinha funções aqui de responsabilidade na Câmara. Mas eu acho que quem quer conhecer a genuinidade destes mascarados é na terra deles. Claro que é difícil no Natal sair de casa para ir conhecê-los todos, ou no Carnaval, então vai sendo aos poucos, quando vai surgindo a oportunidade. É também perceptível nesta exposição e até pela apresentação que fez detalhada e cuidada de cada um dos quadros, de cada uma das manifestações, uma relação muito próxima com os artesãos e com os artistas que produzem estes objetos. Como é que construiu essa relação? Pois a percepção é que ultrapassará em muito a mera relação entre um produtor e um cliente. Completamente. Eu estabeleci mesmo essa relação porque, além de querer comprar a máscara, eu quero conhecer o artesão, conhecer a motivação do artesão e converso horas com eles. Eu vou visitá-los e converso, e vou mais vezes, e telefono ou envio mensagens, agora não precisamos dar sempre a telefonar, temos outras formas de comunicar. Mas então eu conheço todos os artesãos, todos que estão aqui representados, e estão, como disse, 63. Alguns não tive oportunidade de conhecer, porque faleceram e são máscaras antigas. Eu, por exemplo, as máscaras mais antigas que estão aqui na coleção são do dia da morte da Idrosa, 2 máscaras do Diabo da Idrosa, que me foram gentilmente oferecidas por 2 pessoas da aldeia, que são máscaras dos anos 60 e que já faleceu a pessoa que as construía, que não era um artesão, era um latoeiro na aldeia, e que os rapazes lhe diziam, olha, faça-me aí uma máscara aí, só uns buracos que é para atrapar, porque a função da máscara é só essa. Não eram feitas com o objetivo de mostrar um objeto de arte, mas sim apenas de ocultar uma identidade. Por isso era indiferente o material, ou o que tinha ou o que não tinha. A par daquelas que depois até iremos ver, e que são máscaras comunitárias, que têm algumas simbologias que fazem parte da própria máscara, e que desde que há memória ou relatos escritos, e não há muitos relatos escritos a descreverem máscaras, fazem parte delas, como vamos ver, do Chocalheiro da Bem Posta, o Carocho de Constantim, ou o de Valverde, de Valporco, ou o Diabo de Sidões, que são comunitárias. As outras não, são máscaras indiferenciadas, mas estabeleço essa relação pelo interesse que tenho no objeto, pelo interesse que tenho em perceber o que é que motiva esses artesãos e artistas a fazê-los, e vai-se criando uma relação de amizade que tenho com quase todos os que aqui estão representados. Ainda relativamente aos artesãos ou artistas, para além dessas aquisições, e o Roberto, à medida que fomos passeando cronologicamente pela exposição, fez referência a alguns casos, mas esses artesãos e esses artistas fazem sugestões, fazem propostas, oferecem-lhe materiais. Como é que Não propriamente. Algumas máscaras foram oferecidas por artesãos e eu tenho agradecido e refiro-o sempre. A maior parte foi comprada, pois a maior parte, 90% das máscaras que estão aqui, eu adquiri, comprei, até porque é importante ajudar os artesãos. Alguns deles fazem isto apenas como um hobby, um passatempo, outros não, outros vivem disto. E é importante valorizar o trabalho, e é importante valorizar os artesãos. Agora, em relação às peças, não, foi tudo o que saiu da minha cabeça em termos do que queria idealizar. Pedi ajuda, foi algumas pessoas que percebiam um bocado mais do que eu, do que era cortar e costurar estes tecidos, que foi a minha mãe e as minhas tias, que passaram um verão em 2017 a aturar-me num salão lá de casa, com tudo cheio de mantas antigas e de máscaras, e eu a pedir colas em costurem umas franjas aqui, costurem-me aqui para criar estes quadros, para compor esta forma de apresentação, que entendo ser ainda bastante original e atrativa em termos do que o visitante vê. E que gostam de ver, pelo menos é o feedback, e haverá outros que não gostam, como é natural. Claro. Mas a intenção é que as pessoas gostem do que veem e que percebam. Roberto, penso que será interessante e do meu ponto de vista até necessária uma reflexão ontológica relativamente às máscaras. Vejamos, as máscaras ou máscara
foram e ainda são objetos rituais, com uma utilização específica e restrita no tempo e no espaço. Eu diria mesmo com uma função social nas comunidades de origem. E, em alguns casos, chegando mesmo a possuir uma dimensão totémica, ou seja, representativa. Entretanto, temos vindo a assistir a um crescente interesse por esses objetos e, com certeza, por diversas razões, à sua valorização, ou valorizações. Talvez no plural seja mais correto. Ao mesmo tempo, essa valorização estética, cultural e económica levou as máscaras à condição de objeto de arte, patrimonializáveis, aqui a arte entendida como processo de patrimonialização e, por que não, especuláveis. E aqui a arte entendida mercantilização. Que leitura faz desta ressignificação ontológica das máscaras? Ou seja, da evolução da sensibilidade, do gosto, da preocupação e da atenção para com as máscaras? A evolução foi natural e é natural. Não passavam de objetos rurais que estavam ali na aldeia, fechados, e neste momento estão, como disse, como objetos decorativos até em galerias, em restaurantes, em lojas e nas casas de particulares, e houve uma evolução natural. E houve também a transformação do que era o simples ato de construir a partir de um bocado de cartão ou de pele ou de cortiça, como disse, e que são os materiais todos que há, ou da palha ou do escrinho, em um objeto para vender e para haver aqui algum retorno financeiro. Isto também fez com que as próprias populações beneficiassem com isso. E ao fazer isto, houve uma divulgação. Ao haver divulgação, as pessoas vieram à terra. Toda a gente ganhou com isto e as próprias localidades começaram a ter outro dinamismo e a crescer em termos de visitação para as festas. Mas o objeto máscara pode ser sempre visto enquanto objeto de arte, mas que não seja de arte popular e ingênua, e não aquela arte clássica e conhecida e valorizada em galerias. Mas já temos galerias que ao lado de e museus, ao lado de uma obra de arte clássica ou de uma pintura de um grande nome, está uma máscara feita ali pelo Senhor João daquela aldeia ou pela Senhora Maria de outra terra. Esta valorização é importante para todos. Eu penso que só valorizando estes artistas é que nós conseguimos que as festas continuem com força, que elas continuem e que voltem a dinamizar a comunidade local. Porque era uma coisa muito restrita, muito fechada. Era uma coisa que pertencia apenas à localidade. E a grupos restritos dentro da localidade, sim, até em termos de idades e de quem poderia participar e não poderia. Hoje não, generalizou-se um pouco, sem banalizar. Mas nessa lógica de... ou fazendo aqui numa perspectiva histórica ou diacrónica, desse objeto que não era valorizado nem pela própria comunidade, ou seja, tinha aquela função de X dias por ano, não é? E que era construída, como o Roberto referiu ao falar de algumas delas, que os rapazes todos os anos construíam uma máscara nova, mas que até as destruíam. Sim. Portanto, não havia esse valor. Não, nenhum. Não é? Nenhum. E, portanto, o que assistimos foi que, sei lá, 15, 20 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei, tudo isto começou a mudar. E há um boom dessas novas gerações, como o Roberto referiu, a dedicarem-se que são artesãos, ou querem ser artesãos. Portanto, há aqui uma mudança. Há uma mudança, mas também pelo aspecto de terem visto nisto essa oportunidade de negócio, também, pelo tal boom, não é uma questão de moda, talvez, penso que não é uma questão de moda, mas sim de reconhecimento da importância que tem e das pessoas, de estar a surgir esse interesse em conhecer a história e a cultura de outras terras. E logo faz com que levemos, é como quando vamos visitar outra cidade e compramos um souvenir. Neste caso, os valores não são os mesmos, até claro, porque não são acessíveis a todos, há máscaras de todos os preços, mas esse crescimento também surgiu disso, de agora haver muita mais gente a fazê-lo, e primeiro desapareciam, como dissemos, e como eu disse ao longo da exposição, as máscaras iam desaparecendo, deitavam fora, não queriam ser conhecidos, daí haver poucas. O Sebastião Peçanha, que também referi, ele recolheu várias do Concelho de Vinhais e também de Bragança, que estão depositadas no Museu Nacional de Etnologia. Outros fizeram o mesmo.
e não eram valorizadas, a não ser as máscaras comunitárias. O chocalheiro da bem posta era, porque estava guardado lá o ano todo. Mas mais pela questão do comunitarismo do que propriamente pelo objeto, não é? Não era do valor da obra em si, Sim, não era sim. visto como uma obra de arte, Sim. mas sim como uma máscara que iria possibilitar a realização do ritual. O Coletivo. ritual intrínseco que estava ali agarrado, não é? Arraigado já nas vivências das pessoas. Só nesse aspecto. E não havia um certo estigma associado à máscara e a essas festividades? Eu penso que o estigma surgiu apenas a partir de meados dos anos 70 e isto aconteceu não só com as máscaras, mas com outras manifestações que eu também já de alguma forma falei. Falamos, sim. Desapareceram quase, mas houve vários fenómenos que tiveram na origem disso, houve várias razões que terão estado na origem disso. Para já as aldeias ficaram despovoadas, não é? Com a imigração, a própria guerra, o ultramar também fez com que ficassem, os rapazes foram para a guerra, deixou de haver os protagonistas, os rapazes para encarnarem as personagens. Depois, um sentimento que se generalizou de um bocado de vergonha, não é? Aquela vergonha que se começou a sentir, eu lembro-me disso também. Sim. Eu lembro-me de, em miúdo, ter estado num rancho folclórico, mas logo a seguir não queria, não que se vão rir de mim os meus colegas. Pois. E como eu, outros colegas, tanto rapazes como raparigas. E essa tendência desapareceu, inverteu-se e agora estão a surgir grupos de gaiteiros. O Conservatório de Música de Bragança ensina gaita de foles. A Escola Municipal de Música de Vinhais ensina gaita de foles. Foram criados grupos que já não existiam. Com a recuperação disso, como há de haver, espero eu, e espero que assim aconteça, a revitalização de grupos de danças e de cantares tradicionais. Porque nós agora, se pegarmos num grupo de cantares tradicionais, são velhotes da aldeia que ainda sabem e cantam, e não vemos lá um rapaz ou uma rapariga. Podemos ver um miúdo de 7, 8 anos, depois já não vemos, na fase da adolescência. Certo. E começam agora. E com os caretos, com os mascarados, isso pode estar a ajudar. Mas esse é a questão do cancioneiro vinhaense, por exemplo, é uma boa questão, porque de facto vai desaparecer, não é? Eu espero que não desapareça. Pois, eu também espero que não Eu desapareça. espero que não desapareça. Para já temos uma riqueza que não acaba em termos de cancioneiro. Sim. Por isso é que Vinhais estou a fazer tem um essa cancioneiro referência. fabuloso e eu até penso que estaremos a ouvir de música de fundo um bocadinho disso. Não na forma natural e genuína, mas transformada. tradicional, sim. E então o nosso cancioneiro, que é vasto e que é riquíssimo e que teve muita gente à procura dele, poderia cair no esquecimento se não se fizesse algum trabalho. Penso que está a começar a fazer-se algum trabalho nesse sentido de pegar, de recuperar e de transformar. Também é importante transformar, se não desvirtuarmos, se não se estragar. Sim. E acho que se está a começar a fazer. E está sempre associado a isto. Por exemplo, a gaita de foles está associada a estas festas. Sim, era um elemento participativo. Completamente. Não é? Osilhão, Vila Boa, em Rebordelo, em Travanca. Por exemplo, os Diabos e a Morte não, nem a Hidrosa, a Morte da Hidrosa, porque são no dia da Quaresma e não há gaiteiros a acompanhá-los. São eles as figuras únicas. Mas penso que todas estas manifestações culturais antigas, ancestrais, este legado dos nossos antepassados, que poderia desaparecer, não vai desaparecer. Já houve trabalhos bem feitos, por exemplo, em relação ao cancioneiro de Vinhais. Há poucos anos o Tiago Pereira veio a Vinhais e fez uma recolha muito grande, filmou muita gente. E houve trabalhos anteriores, conhecidos, já com Métis, Alberto Sardinha, Armando Lessa, Kurt Schindler, muitos. Eu sei que essas recolhas têm sido feitas e ainda bem que têm sido feitas. A minha questão era, de alguma forma, transmiti-las às novas gerações, ou seja, é um património que localmente tende a desaparecer. Sim. Não é? Sim. Vai ficar salvaguardado por essas recolhas, mas claro, depois não tem uma manifestação local. Era nesse sentido. Há algum trabalho também que eu penso que pode ajudar a incentivar os mais novos ou motivá-los para a parte de cancioneiro, de romanceiro, e começou com as máscaras em si. Eu, em 2014, lancei um desafio ao agrupamento de escolas de Vinhais para construírem a Morte Gigante para o tal evento dos 1000 Diabos à Solta. Desde aí, tem sido construído quase todos os anos, só no ano de Covid, ou isso é que não pôde fazer-se, mas quase todos os anos tem sido a escola, o agrupamento de escolas de Vinhais, a construir a Morte Gigante e o cabrão da Festa da Cabra e do Canhoto de Sidões. Isto envolve os jovens, e se até àquela data eles nunca tinham ouvido falar dos caretos de Rebordelo, ou dos caretos de Travanca, ou da Morte da Hidrosa, neste momento não há nenhum aluno do Conselho de Vinhais, nenhum,
que não saiba que existem estas festas. É um passo importante que já se deu nisso. Claro que sim. É muito importante. E eles sentem-se valorizados com isso e nem que só vão lá colocar uma tira de papel ou de tecido no cabrão gigante. No dia da festa pedem aos pais para os levar lá para ver o boneco que eles ajudaram a construir. E faz com que eles se envolvam e sintam a festa como sendo também deles. Claro. É pertença também deles. E isso é importante. E pode caminhar-se de alguma forma em termos ao cancioneiro. Há estudantes do nosso agrupamento que já estão a aprender gaita de fole e que ainda este ano que se celebraram os 40 anos da Escola Secundária de Vinhais, fizemos questão de que eles no dia da festa, na cerimónia, participassem a tocar gaita de fole, a tocar caixa e a tocar bombo, que são os 3 instrumentos típicos que faziam parte daqui dos nossos grupos musicais. Certo. Já aqui referimos o facto desta ser uma exposição itinerante desde o seu início. Como é que esta exposição tem sido recebida nos diferentes espaços? Eu penso que tem sido bem recebida porque continua a ser solicitada e eu gosto de a mostrar. Já esteve em Espanha, em alguns sítios, já esteve em Portugal em muitos sítios. Mais a sul que esteve foi em Palmela, no Museu da Música Mecânica, um museu extraordinário, no qual isto se encaixou perfeitamente, conviveu ali de uma forma harmoniosa e incrível com o que é o museu, que é um museu extraordinário. A coleção que está lá exposta ficou muito bem com estas máscaras ali ao lado. E já esteve noutros sítios, em Mira, em Góis, em Melgaço, o distrito de Bragança já o percorreu todo, já percorreu também outras zonas de Viseu, Viana, vários sítios. E penso que o acolhimento é muito bom, principalmente porque as pessoas que visitam a exposição conhecem este lado rural da festa, através da descrição que é feita pelos autores que eu já referi há pouco, que foram eles o Antero Neto, o Tiza, o António Tiza, o Alex Rodrigues, o Alfredo Cameirão, eu próprio, o Zé Moreira, a Margarida Codesso, que escreveu o texto daqui do Farrangalheiro. Esta gente permitiu que esta exposição tivesse esse caráter lúdico, pedagógico, porque as pessoas conseguem viver até à localidade e com vontade de ir lá, que é também um dos meus objetivos. Certo. Criar este roteiro cronológico, porque está organizada, como vimos, cronologicamente da primeira à última festa, com uma descrição muito sumária, mas muito simples, com uma linguagem muito acessível, apesar de quem escreveu serem pessoas que se têm dedicado à investigação e académicos, mas escreveram, a meu pedido, com uma linguagem muito simples e muito acessível, e é fácil perceber e ficar com vontade de conhecer as festas. Roberto, eu no início, quando referi as obras que estavam publicadas, e temos aqui algumas delas, estes são os catálogos, os 3 catálogos que já resultaram desta exposição. O primeiro, sim. Por exemplo, o primeiro livro foi editado, e esse sim é verdadeiramente o catálogo, porque tem todos os textos que estavam nessa primeira, pois havia menos máscaras, havia menos textos, menos manifestações. Foi editado pela Câmara Municipal de Bragança, porque foi o primeiro local onde esteve esta exposição. Ela foi apresentada publicamente na Mascararte, a Bienal da Máscara de 2017, e depois a Câmara entendeu por bem fazer o catálogo e criou este livro interessante com fotografias de todas as máscaras que faziam parte, todos os quadros, e com todos os textos e referência aos autores dos mesmos. Depois houve um segundo catálogo que foi o das mascaradas. Temos aqui o de Santolhão, um ensaio que escrevi sobre o entrudo a partir de uma investigação que fiz sobre o entrudo de Santolhão, onde estão aqui alguns testamentos antigos e a descrição e a contextualização do que é o entrudo de Santolhão, mas estão também fotografias de todas as máscaras, e depois o das mascaradas vinhaenses. Esse não é propriamente um catálogo, porque apenas mostra da coleção as festas de Vinhais. E para cada uma delas eu fiz, através também de investigação que faço há muitos anos sobre estas festas, alguns textos a tentar explicar, mostrar, a falar da origem, da possível, nunca sabemos a origem, mas das possíveis origens, recorrendo a grandes nomes e importantes nomes que se têm dedicado a isto. Em tempos recuados, o Sebastião Peçanha, o Benjamin Pereira, o Santos Júnior, depois mais recentemente a Paula Godinho, com quem vou falando e que também leio e li muito, o António Tiza, o Antero Neto. Todas estas pessoas que falei ajudaram a que serviram de bibliografia
para poder tentar de forma aprofundada dar a conhecer as mascaradas vinhaenses. Esse não é propriamente catálogo. Vamos ver se desta, que Está é muito previsto, mais alargada, está previsto... penso que sim, que sim, e que poderá sair muito mais completo do que estes, porque há de sair com todos os textos que estão e atualizado, ou seja, o que costumamos dizer de uma versão atualizada e melhorada e aumentada de um catálogo. Muito bem. Esta exposição está aqui até ao final deste ano, não é? Até de 31 de dezembro. Depois disso, por onde é que ela irá? Está neste momento já agendada uma exposição na Lausanne, depois de Vinhais. Há já pedidos de outros sítios, até daqui do distrito onde já esteve, voltaram-me já a pedir. Por exemplo, Mogadouro, onde esteve antes de vir para Vinhais, penso que foi Mogadouro, já tinha estado há 4 anos. E voltaram a manifestar esse interesse. Há outros aqui e fora do Conselho também. Como eu disse, esteve em Melgaço. À volta poderá haver também alguns conselhos que têm interesse, mas o que está neste momento só agendado, e eu também, ou seja, estamos até 31 de dezembro aqui, até abril de 2026 já está comprometida. Depois, para outros casos, a analisar e a ver o interesse que tem e o interesse que há em mostrá-lo, mas há sempre interesse em mostrar, porque estamos a dar a conhecer a nossa identidade e as nossas festas. Roberto, estamos a ficar sem tempo e eu queria só colocar-lhe mais uma questão e que de alguma forma já respondeu numa das respostas anteriores. Ao longo desta conversa tivemos a companhia do projeto Megafone, do já desaparecido João Aguardela. A que se deveu esta escolha? Para já, por eu admirar o trabalho que o João Aguardela fez em termos musicais em Portugal, foi um pioneiro, era um visionário em termos musicais. Depois porque o projeto Megafone dele, do qual resultaram 4 discos, era quase que é um projeto de antropologia musical e transformadora. Porque ele pegou no que era o cancioneiro, e muito dele o de Vinhais. Daí eu ter escolhido, admirar o trabalho dele, conhecê-lo bem e pegar nele, e acho que se encaixava perfeitamente na nossa conversa e nesta visita. O Megafone que estamos a ouvir tem aqui a Dona Filomena, tem a Mineta, tem a Encomendação das Almas, tem músicas nossas, do nosso cancioneiro, que o João Aguardela, com mestria, com saber, conseguiu atualizar, reinventar. Daí que eu diga que é transformadora esta antropologia musical, quase arqueologia musical do João Aguardela no Megafone. Penso que poderia escolher outros, mas gostei muito de... No seguimento desse raciocínio, uma provocação, então por que não incluir esse som nesta exposição? Em algumas exposições já esteve, não só esse, como músicas mesmo de gaiteiros nossos. Neste momento não temos aqui, estamos aqui a ter a nossa conversa, mas é possível termos e o visitante por vezes chegar e estar aqui a música a passar e a ser ouvida. Roberto Afonso, muito obrigado por esta conversa, por nos apresentar e guiar por este mundo fantástico que é a sua coleção. Fica o repto e fica o convite a quem nos está a assistir a vir a Vinhais até 31 de dezembro visitar esta exposição, Máscaras Rituais de Portugal, a coleção privada de Roberto Afonso, e assim terminamos mais uma nova conversa rural, com a expectativa de podermos regressar em breve com novos convidados e outros temas. Muito obrigado.